Esse é o podcast Clube do Bem-Estar, uma parceria entre os cursos de Comunicação Social da Descomplique na América e o NAI, Núcleo de Atendimento ao Estudante. Nós estamos aqui hoje conversando com o professor William Zonato. Prazer, viu, William? Muito obrigado. Você o nosso convite. Obrigado pelo convite. Ele é o coordenador do curso de Direito e também, qual que é a sua área de atuação profissional? Eu sou policial penal do Departamento de Polícia Penal do Paraná. Tá certo. E docente do curso de Direito também. Perfeito. Muito bem, nós trouxemos aqui hoje o professor William, porque no mês de agosto nós temos aí os 230 anos da Revolução Francesa, né? E quando foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí surge uma questão, que é o tema aqui do nosso podcast, que como que a Revolução Francesa e todos os movimentos que trouxeram ganhos para a cidadania de direitos humanos, né? Como que esses eventos foram importantes para a história digamos assim, da humanidade ocidental, principalmente. Qual que é a sua opinião sobre a importância da Revolução Francesa e do fato dela deflagrar uma ideia de direitos universais do homem? Eu entendo, né, que a importância é do nível fundamental, né? Veja que deixou uma herança para o direito, sim, né, que é quem regula as relações, não é verdade? Único. Foi graças a esse movimento que hoje nós temos o próprio direito administrativo, por exemplo. Sim. O direito administrativo ele nasce após a Revolução Francesa. Né? Não se falava nisso. Não se falava em gestão pública, né? Já que a mão, né, o poder estava na mão de um só. Sim, sim. Não é verdade? Então uma outra contribuição. Seria um movimento assim mais amplo, né? Você tem ali na Revolução Francesa o questionamento não só das relações humanas, mas também do próprio poder, não é isso? Sim, sim, com certeza. Eu acho que essa transferência, né, do poder de um para o povo, sim, ela teve o início, né, naquele movimento. Sim. Os nossos, né, alguns filósofos famosos, conhecidos aí, que startaram isso, né, essa vontade na população da época, e que hoje nós colhemos esses frutos. Alguns princípios também que hoje nós temos no direito são regidos graças àquele período em que se buscou trazer legalidade nas decisões do governo, né, ou do governante ou da gestão, o que não havia, né? Então princípios como a própria legalidade, que pode ser usada tanto no direito administrativo, na gestão pública, né? A anterioridade da lei, como no próprio direito penal. Sim, sim. Né? A lei não retroage para prejudicar. Para eu punir, eu preciso agora ter a conduta tipificada e não mais da vontade de um rei ou de um soberano, né? Perfeito. Se não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija, claro. A Constituição americana, que é mais ou menos desse período também, né? Há um pioneirismo, né, na Constituição americana. Ela trabalha essas ideias fundamentais de direitos humanos, por exemplo, direito à igualdade, direito à liberdade de expressão, como um direito natural do indivíduo. Então, como é que é a nossa Constituição? Ela reconhece que é um direito natural do indivíduo ou é uma concessão do Estado? Como é que é isso no nosso caso? No nosso caso. Bom, nós temos algumas teorias. O justnaturalismo é a corrente, né, que traz os direitos humanos como um direito natural. Tá. Você nasce já, né, com os direitos. Com a ideia, por exemplo, todos são iguais perante a lei. Exatamente. Tá. E não há nenhum tipo de concorrência. Na verdade, quando a gente fala em direitos humanos, nós falamos naquele que consegue abranger maior amplitude de direitos, é o ordenamento que vai reger, né? Nós temos hoje a Constituição, a nossa Constituição brasileira, ela é uma das camadas de proteção de direitos humanos. É a menor camada, é a camada interna, né? Sim. Mas nós temos outras camadas de proteção de direitos humanos. Nós temos a camada global, por exemplo, com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, né? Pós-Segunda Guerra, que pensa em sempre, né, buscar
uma não terceira guerra. Né? Então, esses princípios e valores que estão em documentos como esse, produzidos aí no pós-guerra, também estão na nossa Constituição. Estão. Correto? Nós temos além da camada global, nós temos uma camada regional. Entendi. O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, é uma camada, né, de proteção dos direitos humanos a nível de continente americano, em que o Brasil também é signatário. E, por fim, a própria Constituição, que traz os direitos humanos como direitos fundamentais. Lá na Constituição nós temos esse capítulo, esse título, né, dos direitos fundamentais, e que, no caso, busca na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e na própria Declaração do Homem e do Cidadão, né, pontos e inspiração para poder criar a nossa, né, criar a própria. Professor, então tem alguns temas muito interessantes ligados a essa questão de direitos humanos. Eu vou pôr um pouco de pimenta aqui na nossa conversa. Por exemplo, igualdade entre todos os homens, liberdade de expressão, que está em discussão hoje, né? Direito à propriedade, direito à resistência contra a opressão, né? Tudo isso é base daquilo que a gente poderia considerar direitos fundamentais, além de outros que são importantes. Eu queria falar um pouco aqui sobre essa questão que está muito em evidência hoje, que é a liberdade de expressão. Na sua opinião, o que significa isso de fato na vida de um cidadão do Brasil normal? Bom, primeiro que a liberdade de expressão, ela pertence às camadas de proteção de direitos humanos e a gente pode classificar... Está em todos os documentos importantes, né? Exato. A gente poderia classificá-la como um direito de primeira geração. Entendi. Né? O direito à liberdade. Não só de ir e vir, né? Mas também de se expressar. Liberdade o que significa se expressar do ponto de vista do direito? Do ponto de vista do direito, se expressar significa não invadir, agir, mas não invadir o espaço do outro. Né? Então, a expressão, a manifestação da sua vontade, do seu argumento, das suas ideias, a fundamentação, o seu posicionamento. Um posicionamento sobre determinado assunto, desde que eu não fira outros princípios, como, por exemplo, calúnia, difamação, seria isso? Exato. Então, nós podemos voltar um pouco no tempo e buscar nos próprios artigos da Declaração do Homem e do Cidadão uma informação bastante importante, que é uma ideia geral de que os direitos não podem invadir o espaço do outro. Então, de lá para cá, as constituições elas vêm buscando esse o que significaria esse espaço do outro, né? Quando eu tenho a minha liberdade, ela não pode ferir nunca a sua, né? O seu espaço. O professor trouxe institutos, né, do direito penal, calúnia, difamação, injúria. Então, são institutos que atingem a honra de um terceiro. Né? A calúnia, quando eu atribuo crime a alguém sem que eu possa provar. A injúria, quando eu, por conta de cor, raça, né, trago algo de negativo em relação àquela pessoa. A difamação, quando eu trago uma fama, né, a alguém, tudo isso é invadir o espaço do outro. Né? E a sua responsabilização ela vem pelo próprio direito penal. O direito penal é a última ratio, né, é o último que vai regular. A gente tem, no ordenamento jurídico ele vai tentar de todas as formas, primeiro, resolver esse conflito de uma maneira amigável. Então, de uma maneira ou de outra, nós já temos regulação suficiente para, por exemplo, avaliar o que é escrito, dito, veiculado em redes sociais, né? Com certeza. Eu acho que tanto na esfera do direito penal quanto em leis específicas, né? Marco da internet, nós temos a possibilidade de conseguir medir quando o cidadão está invadindo o espaço do outro. Então, esse direito de primeira geração, que está presente desde a Declaração do Homem e do Cidadão, com certeza ele precisa ser protegido. Não é? Porque voltaríamos no tempo e talvez buscaríamos um direito medieval se fosse o contrário.
Por exemplo, agora, essa proteção justamente, né, tem limites. Tá. Dentro desses limites, por exemplo, se eu criticar o governo, se eu criticar alguma instituição pública, isso seria considerado crime? Nunca. A crítica... Eu pergunto isso que nós vivemos tempos complicados, né, em que essa questão está sendo muito colocada, né? E, de novo, comparando com o modelo americano, é muito comum lá você, de fato, fazer, até em programas de humor, você questionar o presidente, fazer algum tipo de observação assim crítica, às vezes até dura, e o cidadão não é penalizado por isso, porque há o entendimento que ele pode se expressar assim, né? Agora, nós vivemos um tempo aqui em que há uma demanda muito grande, projetos que estão no Congresso, inclusive, falando justamente sobre o maior controle das redes sociais, do que é dito e veiculado lá. Na sua opinião, é preciso ter mais censura às redes sociais? Ou as leis que nós temos já seriam suficientes para combater qualquer transgressão ou crime? Eu entendo que as leis que nós temos hoje, elas são suficientes. Né? A crítica por si só, a um gestor público, ela faz parte do direito de liberdade de expressão. E do papel também do próprio próprio papel do gestor, do povo que é soberano e que elegeu aquele faz parte, né, aquela pessoa, né, para representá-lo. Pois é. Não é verdade? Então a crítica, ela deve ser inclusive muito bem-vinda, não é? Porque a partir da crítica nós podemos reanalisar, reavaliar as nossas ações e procurar pensar se está correto ou não e a partir daí tomar novas decisões. Agora, o grande problema é quando a crítica ela ultrapassa a linha, né, que a gente já falou, que é do seu direito, né, do seu espaço, ou então, né, da sua honra. Vou atribuir um crime que o outro não cometeu. Exatamente. Então, eu acho que hoje o que tem acontecido é muito isso, né? As pessoas, elas estão talvez movidas por um calor do momento ou de uma ideologia ou de uma posição. Polarizações, né? Exatamente. Eles ultrapassam essa linha da crítica e invadem o espaço do outro no sentido de atingir a honra da outra pessoa. E uma vez que isso acontece, mecanismos de controle e de... E aí vem aquela história, a definição de atingir a honra de A e B, em muitos aspectos é um pouco subjetivo, né? Isso vem da reclamação da própria pessoa, ela que vai se sentir, né, desonrada e tal. Em tese, quando toda vez que a pessoa ela se sente ofendida, né, não necessariamente ela tem a honra ofendida. Uma discussão entre duas pessoas não necessariamente ofende a honra de alguém. Claro. Então, via de regra, a honra de alguém... Senão os debates políticos de eleições não poderiam existir. Exatamente. Né? Então a honra de alguém ela é atingida quando essa ofensa injusta, e não uma crítica, essa ofensa injusta ela chega a conhecimento de terceiros. Entendi. Porque veja que a sua honra importa quando o outro, né, a outra pessoa é quem recebe a informação acerca da sua conduta. Na verdade, quando você recebe talvez uma informação ou uma briga, uma acusação entre duas pessoas, né, sem que essa terceira consiga chega ao conhecimento dessa terceira, então não classifica como uma ofensa à imagem, à honra, né? Mas é necessário esse terceiro elemento, essa terceira terceiros que conheçam isso. Os debates políticos, entre políticos existe uma questão um pouco mais um pouco diferente do cidadão comum, né? Porque ele tem também toda a questão que protege o cargo, né? Protege a função. Então, essas prerrogativas de função que permitem com que eles extrapolem um pouco mais, né, no calor do debate ali. Porque ele tem um mandato e nesse mandato se espera que ele se expresse até com muito mais... Né? Então a proteção ela não é a pessoa, é a função que ela ocupa. Né? Troca-se a pessoa, mas a função continua e a proteção continua. Agora, cidadãos comuns, né, são regidos pelo Código... O Código Penal, de certa forma, rege as condutas das pessoas. Porque, veja,
Eu tenho lá tudo aquilo que a lei proíbe. Ao cidadão comum, então, fica fácil de entender. Tudo que não é proibido é permitido. É permitido, não é? Tá certo. Então, se eu tenho lá uma proibição quanto a difamação, calúnia, injúria, ou seja, uma proibição quanto a extrapolar a imagem de alguém, eu já sei que eu não devo passar dessa linha. Entendi. Tudo que está antes da linha, para mim é permitido. A crítica, por exemplo, então, né, nós conseguimos fazer esse raciocínio e entender que ela é possível. Certo. Professor, nós podemos então assim concluir de uma maneira bem ampla, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, né? Que à medida do avanço social de uma nação, de um país, a possibilidade que os seus cidadãos têm de se expressarem livremente, né? Sem temer, né? Algum tipo de perseguição, punição, de modo que a opinião das pessoas não possa ser manifesta. Esse é o caminho da saúde democrática? Sim, eu acho que a democracia faz parte do jogo democrático, né? As opiniões. Sim. Nossa Constituição também é regida pela pluralidade de ideias. Então veja que se não fosse assim, nós não teríamos como pensar em partidos ou outras possibilidades. Até mesmo eleições, né? Até mesmo eleições. Né? Se fosse um único ideal, um único pensamento, não haveria por que existir, né, uma proteção de pluralidade de ideias. Eu acho que uma vez que existe essa possibilidade, nós, como cidadãos, precisamos exercer a democracia com essa participação. E com essa salvaguarda também. Exato, né? com essa participação. Lembrando que não existe possibilidade nenhuma de ser ofendido e retribuir a ofensa, né, sem que haja uma consequência. Né? Isso faz parte, de novo, né? Isso remonta à própria Revolução Francesa e a declaração em que ela trouxe ali nos seus artigos que você não pode ultrapassar a linha, né? Você não pode exercer o seu direito atingindo ou esmagando, né, reputações, ou então proferindo inverdades sobre outra pessoa, de modo que ela possa ser prejudicada. Então, a base da democracia é a possibilidade que as pessoas se expressem, né? Mas com essa responsabilidade. Sim, sim. Eu acho que o cidadão responsável é um cidadão que participa do pleito eleitoral, ele participa, né, se coloca à disposição, não é? Sim. E também é responsável a ponto de analisar, ponderar, né, principalmente, eu acho que falta muito isso, né? Sim. Ponderar opiniões, aceitar opiniões, na verdade. Entendi. Acho que as opiniões, elas são muito válidas, a gente cresce muito quando nós recebemos uma opinião divergente da nossa, faz a gente pensar, né, faz a gente raciocinar e crescer. Acho que trazendo isso para o nosso ambiente acadêmico, talvez, né, eu acho que a gente pode interpretar isso da seguinte forma. Numa sala de aula, o professor ele ensina, mas ele também aprende. Não é? Os alunos, eles estão lá para aprender, mas eles também ensinam. Né? Eu acho que se você está aberto, você cresce, né? Você consegue trazer, né, conhecimento, agregar conhecimento, mesmo quando a sua função é ensinar. Não é verdade? Perfeito. Eu acho que talvez falta um pouco disso. As pessoas estão muito fechadas. Né? As pessoas estão muito fechadas naquilo que acreditam e não abrem a oportunidade, não se colocam à disposição para ouvir. Compartilhar suas ideias, suas posições. Acho que não abre muito essa guarda, né? Acho que é isso que está faltando. Tá certo. Muito bem, professor. Muito obrigado aí pela sua participação. E eu espero que você que está assistindo o nosso podcast possa também refletir, né? O professor falou algo aqui no final extremamente importante, que o espaço da sala de aula é o espaço do debate. Não há ciência sem debate, sem contraditório, né? Exatamente. Sem posicionamento a ser colocado, né? Então, mais uma vez, professor, muito obrigado
E a todos vocês que participam do podcast Clube do Bem-Estar. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. Muito bem.